Bom dia a todos. Bom estarmos aqui nessa manhã, pensando um pouco sobre a nossa vida, à luz da doutrina espírita. Estamos fazendo os trabalhos de casa, mas gostaríamos de pensar que é como se estivéssemos dentro do nosso Rita querido. Então vamos fazer nossa primeira oração para depois darmos início à nossa conversa. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo de todas as horas, nesse momento, nós lhe pedimos, auxilia-nos a concatenar as nossas ideias, a expressar da melhor forma a visão da doutrina espírita sobre os momentos que estamos vivendo. Que os nossos mentores possam estar junto a nós, auxiliando-nos nessa tarefa. E que a paz do Senhor fique em nossos corações, no nosso coração e no coração de todos aqueles que estão nesse momento reunidos para pensar a vida à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. A nossa tarefa dessa manhã, ela está vinculada a esse livro de Joana de Ângeles, que se chama Atitudes Renovadas. E como sempre, Joana tem um pensamento tão lúcido e nos ajuda tanto a refletir sobre as nossas necessidades. Esse livro é um livro de 10 anos atrás e nós o achamos atualíssimo, como se fosse escrito hoje, em 2020. E essa lição, que é a número 9 do livro Renovando Atitudes Renovadas, aliás, vem nos falar de um assunto muito atual, que se chama vazio existencial. Aí eu faço uma pergunta: será que nesse momento que estamos vivendo, muitos ainda sem poder transitar, sem poder ir à rua, sem poder fazer as suas atividades, enclausurados em 4 paredes ou dentro de uma casa confortável, será que estamos sentindo isso agora? Vazio existencial? Pois Joana vem nos trazendo essa lição e falando algumas razões, alguns motivos que levam a criatura a sentir-se assim, oca por dentro, vazia, não é? E será por que isso? O que contribui para que nós nos sintamos dessa forma? E ela traz para a gente alguns itens para reflexão. E ela começa falando sobre a alucinação mediática a serviço do mercantilismo de tudo, que vem a pouco e pouco dessacralizando o ser humano, que perde o sentido existencial, tombando no vazio agônico de si mesmo. Joana tem isso, ela tem um vocabulário extenso, ela usa palavras às vezes difíceis da gente entender, não é? Mas o que ela está dizendo aqui é que esse mercantilismo, esse chamamento para o consumo, esse chamamento para as coisas muito materiais, tiram a criatura do seu objetivo na vida, como ela diz aqui, que vem a pouco e pouco dessacralizando o ser humano, tira o sentido sacro da vida que é bela, que é estuante, que tem objetivos de evolução, que
deve ser vivida na sua essência, na sua beleza, e nós vemos que essa alucinação midiática, como ela diz, ela tira a criatura do prumo, tira a criatura, o ser humano, do seu objetivo. O progresso é uma bênção. A internet e esses meios de comunicação fazem parte dessa mudança de hábitos e atitudes que todos nós temos que ter na atualidade. Essa pandemia veio fazer com que, meu Deus, todos nós tenhamos que aprender a lidar com esse meio de comunicação. Muitos de nós que já imaginávamos, como eu, que não teríamos necessidade de estarmos nos esmiuçando a maneira de lidar com o computador, fazer uma palestra como a gente está fazendo agora, para depois a gente enviar para ser divulgada na internet, nós não imaginávamos que seríamos capazes de fazer isso, muitos de nós. E, no entanto, esse momento que nós estamos vivendo nos obrigou a dar um passo adiante nessa construção de um mundo novo. Mas acontece que o que Joana está falando aqui é que o excesso de informação, o excesso de veiculação de comércio, de coisas que levam só ao frenesi, ao consumismo exagerado, a influência às pessoas estarem sempre insatisfeitas com o que têm, porque sempre querem, eles insuflam a criatura a querer sempre ter mais e mais, e trocar de uma hora para outra. A gente vê a velocidade com que se aperfeiçoam os celulares, por exemplo. Cada hora tem um celular melhor, mais potente, mais cheio de recursos, e as criaturas ficam ávidas, não se satisfazendo com aquele que tem, e querem trocar, e trocar, e trocar. Isso tira a criatura do prumo, isso tira a criatura do seu objetivo de vida, né? E ela continua falando a questão do belo, da necessidade da pessoa estar sempre procurando a beleza. Mas o belo verdadeiro, aquele que é da alma, aquele que nós devemos cultivar, fica relegado, fica escondido, fica completamente à parte desses objetivos que a mídia oferece, a beleza exterior. Então vamos ficar cada vez mais jovens, cada vez mais bonitos, cada vez mais magros, cada vez mais. E o nosso interior, ele vai ficando de lado. E a nossa possibilidade de cultivarmos a beleza verdadeira da nossa alma, que nos liga ao nosso Pai, ao nosso Criador, à natureza, fica vazio, fica muito vazio. E ela diz aqui para a gente assim, olha, a ausência dos sentimentos de nobreza, particularmente do amor, impulsiona o comércio de futilidade e de ilusório, realizando-se a criatura enganosamente nos objetos e utensílios de grife, que lhe faculta o exibicionismo e a provocação da inveja dos menos favorecidos, disputando-se no campeonato da insensatez.
olha a nossa responsabilidade. Quando ela diz aqui que essa ausência de sentimentos de nobreza, particularmente do amor, não é? Que impulsiona o comércio da futilidade e do ilusório, realizando-se a criatura enganosamente nos objetos e utensílios de grife, que lhe faculta o exibicionismo e a provocação da inveja dos menos favorecidos, disputando-se no campeonato da insensatez. Olha só, esse comércio desmedido que é veiculado e que leva a criatura a esse exibicionismo exagerado, gera nos menos favorecidos a inveja. E que quanta responsabilidade nós temos quando nós vemos jovens agressores, jovens se desencaminhando na vida para conseguirem ter essas coisas que a mídia faz com que eles tenham vontade de ter e não tenham condições financeiras de adquirir, gerando a inveja. E se a criatura não tem uma orientação moral, ela descaminha para o crime, para a violência, para a vontade de roubar. E nós olhamos muitas vezes essas crianças e jovens se desencaminhando e achamos que nós não temos responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas cá entre nós, vamos pensar se nós, ao usarmos excesso de coisas de grife, ou usarmos celulares tão atualizados, andando por aí nos exibindo com essas coisas materiais, será que nós não estamos fazendo com que essas pessoinhas que não têm a oportunidade de serem orientadas moralmente fiquem com inveja e se desencaminhem, que partam para um caminho que não é o caminho do bem, da paz e da luz, não é? E aí, Joana continua no nosso texto, ela vem falando, não é? Do cárcere do relógio. Olha que palavra, olha como ela coloca, tão interessante isso, coloca o cárcere do relógio. Ela diz assim, o cárcere do relógio, impedindo que se vivencie cada experiência em sua plenitude, sem saltar-se de uma para outra apressadamente, torna os seus prisioneiros cada vez mais ávidos de novidades por se lhes apresentar um mundo assinalado pela sua fragilidade. Exige-se que todos se encontrem em término banquete de alegrias, fingindo conforto e bem-estar nas coisas e situações que se entregam, distantes embora da realidade e dos significados existenciais. Então, essa aflição das pessoas estarem sempre olhando para o relógio e fazendo as coisas apressadamente, pulando de uma atividade para outra, olhando cada vez mais a internet, o WhatsApp, o Facebook, enfim, todos os recursos que a mídia nos oferece, e a criatura passa desapercebido, vai se desligando da sua essência, como ela diz aqui, exige-se que todos se encontrem em intermino banquete de alegrias,
fingindo conforto e bem-estar nas coisas e situações a que se entregam, distantes, embora, da realidade e dos significados existenciais. É interessante, se a gente observa essas redes sociais, e não precisamos ir nas redes sociais. Se nós sairmos para a beira da lagoa, ou para a beira do mar, ou em qualquer lugar da cidade, e observarmos a atitude das pessoas, quantas nós encontramos fazendo selfie. E fazendo selfie mostrando um sorriso forçado, para colocar na mídia que está passeando, que está ali observando aquela natureza, está feliz, não tem problema dentro dela, só tem felicidade, só tem sorrisos lindos, e tudo é bonito, é o que se passa nas redes sociais, o que se faz com que os outros acreditem. Não tem ninguém passando por problema, só tem gente feliz, só tem pessoas sorrindo, alegres, vão ao restaurante e querem mostrar a comida, querem mostrar a bebida, o que estão comendo, o que estão fazendo. Só coisas do aqui e agora. E aí tem um outro detalhe, como Joana diz aqui, a tristeza, a reflexão, o comedimento já não merecem respeito, sendo todos tidos como transtornos de conduta, numa exaltação fantasiosa e sem limite em relação aos júbilos destituídos de fundamentos. Então, é só felicidade. É só felicidade. A pessoa, quando está reflexiva, está passando por um momento de dificuldade, está se sentindo triste, é olhada como se estivesse doente. Como ela diz aqui, a tristeza e a reflexão, o comedimento, já não merecem respeito, sendo tidos como transtornos de conduta. Transtornos de conduta. Quando a gente sabe que estamos num mundo de expiação e provas, que a nossa vida não é isenta de luta, não é? Porque nós estamos aqui para brilhar nosso espírito, para ficarmos melhores com a nossa consciência. Então, o mundo que a gente vive tem os percalços do mundo. Estamos no mundo com os problemas do mundo e temos que vivenciar isso. Temos que vivenciar. Não podemos fazer de conta que não existe. Então, não vamos nos achar doentes se estivermos tristes. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento triste, muito triste. Quantas mortes, quantas pessoas acometidas por esse vírus que têm que desencarnar e ficam no isolamento e que os seus parentes não podem nem fazer uma despedida porque por conta do contágio. Isso não é triste? Olha, não temos ninguém na nossa família, então vou ficar feliz. Nós somos irmãos em Deus. A humanidade, ela é toda emanada. Se os meus irmãos estão desencarnando, estão sofrendo, estão doentes, estão morrendo solitários, eu vou ficar alegre e feliz com isso? Não, eu tenho que sentir a minha tristeza. Não vou deixar de viver, de fazer minhas coisas, mas eu tenho o direito de sentir. Não estou doente por causa disso. Mas o que faz essa confusão de tantas felicidades, de tanta mídia, de só sorrisos, faz com que às vezes a gente se sinta triste e se sinta doente. Vamos parar com isso. Nós não estamos doentes por nos ficarmos entristecidos. É preciso vivenciarmos a nossa tristeza. É preciso vivenciarmos a nossa dor.
Não precisamos ficar sofrendo a vida inteira e nos queixando disso. Mas a tristeza faz parte da nossa vida, não é? E aí ela continua dizendo, certamente não fazemos apologia desses estados naturais, mas eles constituem pausas necessárias para refazimento emocional nas extravagâncias do cotidiano. E aí, como é bom fazermos uma pausa no nosso cotidiano. Uma pausa para refletirmos, para sentirmos o que vai dentro da nossa alma. Uma pausa para nós nos equilibrarmos, reequilibrarmos. Como é bom fazermos uma meditação. Ficarmos um tempo, 10 minutos, 15 minutos, pensando, refletindo, entrando em contato com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa tristeza, com a nossa alegria, com as nossas conquistas, com as nossas virtudes. Importante fazermos uma pausa, porque essa correria, esse tempo sem tempo, que a gente nunca tem tempo de nada, isso faz a gente ficar longe, a gente se afasta dos nossos verdadeiros objetivos na vida, né? E Joana diz assim para a gente, muito melhor é a vivência da tristeza legítima e necessária em caráter temporário do que a falsa alegria, a máscara de felicidade sem conteúdos válidos. Então ela vem afirmar para a gente, é a vivência da tristeza legítima, é importante. Nessa pausa que nós fazemos, sentirmos que podemos vivenciar a nossa tristeza legítima, sem ter que estar disfarçando que estamos sempre felizes. Estamos passando por um sofrimento, uma tristeza grande, e alguém nos liga e pergunta, como você vai? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Para quê? A gente disfarçar aquilo que a gente está sentindo. É importante sermos sinceros conosco e com os outros. Porque na hora que a gente diz para o outro que está tudo bem, a gente também está fugindo daquilo que a gente está sentindo. Não estamos fazendo apologia da tristeza e da melancolia, não. Mas é da necessidade de nós vivenciarmos tanto as nossas alegrias e conquistas, quanto os nossos momentos de luto, de tristeza, de introspecção, não é? E aí, Joana continua dizendo para a gente assim, quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro por faltarem-lhe alicerces para a sua edificação. Nessa volúpia hedonista, o egoísmo governa as mentes e condutas, produzindo o isolamento na multidão e a solidão nos escaninhos da alma. Quanta coisa para a gente refletir, não é? Quanta coisa. É preciso que a gente não se deixe levar por essa volúpia hedonista, como ela diz, porque aí o egoísmo governa mentes e condutas, produzindo isolamento, o isolamento na multidão e a solidão nos escaninhos da alma. Que coisa, né? A gente ficar sentindo a solidão nos escaninhos da alma. Quando a gente está em convivência, quando a gente está com o outro, numa situação normal de convivência. Se nós não nos colocamos
verdadeiramente como somos para aquele grupo familiar, às vezes, de amigos, nós vamos sentir dentro de nós essa solidão nos escaninhos da alma. É importante a gente pensar nisso, né? E ela termina esse pedaço do livro, dessa lição, antes de entrar no outro assunto, ela diz assim: todo prazer que representa a alegria real impõe um alto preço pela falta de espontaneidade, pela comercialização dos seus valores e emoções. Todo prazer que representa a alegria real impõe um alto preço pela falta de espontaneidade, pela comercialização dos seus valores e emoções. Então, nós vamos pensar que a alegria real nossa, né? Muitas vezes, uma alegria voltada para coisas harmoniosas com as leis de Deus, custa para a gente um alto preço, porque somos às vezes tidos como pessoas diferentes, pessoas adoentadas, né? Porque colocamos o nosso amor, a nossa alegria nos valores essenciais da vida, né? E aí ela volta, ela vai mudar o rumo do seu pensamento quando ela vem chamar a atenção para os jovens. Os jovens têm nos preocupado muito, muito mesmo. Nós trabalhamos em nossa casa com um olhar muito carinhoso para os meninos e meninas que chegam à adolescência, aos seus 13 anos, 12, e vão até os seus 20, 21, 22. Esses espíritos que estão nessa faixa etária hoje, nos dias de hoje, no aqui e agora, quantos e quantos deles nós vemos entristecidos, adoentados, com pensamentos de autodestruição, de automutilação. Dentro das nossas famílias, dentro do grupo que a gente convive, dentro da casa espírita, nós às vezes nos surpreendemos com esses jovens que muitas vezes nós convivemos e que têm no íntimo, no fundo de suas almas, sentimentos de menos-valia, de tristeza e de autodestruição. Isso nos preocupa muito. E Joana veio nos falar isso há 10 anos atrás. E hoje a coisa aumentou muito. Nós temos assim uma grande quantidade de jovens numa situação de depressão e de tristeza, não é? E Joana fala assim para a gente, que não é de estranhar que a juventude esteja desorientada, arrebatada por música de mensagem rebelde e agressiva, de conteúdo deprimente e aterrorizante, com a internet exibindo imagens de adolescentes suicidas em demonstração de coragem e desprezo pela vida. Não é de se estranhar que essas crianças, esses jovens, ignorem as possibilidades de um futuro risonho que lhes parece falacioso. É o que Joana nos trouxe há 10 anos atrás. Ela vem nos dizendo que não é de se estranhar que esses meninos e meninas que são provocados pela internet, escutando músicas deprimentes, de letras aterrorizantes, de rebeldia, e com a internet exibindo imagens de adolescentes suicidas,
demonstrando coragem, como se automutilar, se destruir significasse coragem. E esses meninos e meninas que muitas vezes não têm uma orientação, eles se deixam levar por esse estímulo pernicioso, não é? E que nós vemos assim com uma tristeza profunda. A nossa casa se preocupa muito e nós fazemos muita oração. Todas as vezes sabemos de algum jovem ou de alguns jovens que estão nessa situação. E não são poucos, são muitos. E nós, assim, aproveitamos a oportunidade para que todos nós, unidos, não é? Mesmo aqueles que não têm jovens na sua família, na sua faixa etária, todos já são adultos, mas vamos pensar nessa juventude. Vamos, quando fizermos nossas orações, pedirmos a Jesus, pedirmos aos espíritos amigos, aos anjos de guarda, desses espíritos que estão nessa faixa etária e que estão nessa situação, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ter alguém que lhes mostre um caminho diferente, que eles tenham um projeto de vida, que eles possam acreditar que a vida é bonita, que a vida é boa e que eles podem ser vitoriosos nessa jornada, né? Nessa jornada evolutiva, sem ter que se valer das drogas, porque muitos deles caminham para isso, né? Para a drogadição, para o entorpecimento das suas possibilidades de pensar, não é? Então é importante que nós tenhamos esse olhar para os nossos jovens, pedindo muito a Deus, a Jesus, que olhem por eles. E todas as vezes que nós estivermos com algum jovem, que mesmo sem falar nada, nós possamos juntos vibrar por eles, pedir a Deus por eles, porque eles não têm muito projeto de vida, às vezes acordam, não sabem o que vão fazer. Nesse tempo que as escolas estão fechadas, as faculdades estão todas via internet, eles ficam sem apanhar um sol, sem fazer um esporte, sem conviver com os amigos. Isso leva a essa introspecção. Aí vão vendo cada vez mais a internet, vão vendo cada vez mais esses estímulos, e aí a mentezinha deles, eles vão se deixando influenciar por essa mídia infeliz, não é? E aí nós vamos pensando que é importante, não é? Nós valorizarmos o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida na Terra. O objetivo da nossa encarnação. Porque ninguém está aqui à toa. Todos nós estamos aqui no lugar certo, com as pessoas certas e com um programa a ser cumprido. Nós, graças a Deus, já temos a nossa inteligência já evoluída de alguma forma, não tanto quanto devia, mas já temos a possibilidade de pensar. Então é necessário que a gente se volte para o verdadeiro objetivo da vida, não é? Então, aqui, Joana diz assim para a gente, eu vou ler um pedacinho, que ela diz assim: pessoa alguma encontra-se na indumentária carnal por impositivo do acaso ou por injunção de um destino cego e cruel. Não estamos aqui por acaso. Não estamos nesse corpo de carne à toa. Temos um objetivo, não é? Existe uma finalidade impostergável no renascimento do espírito, na organização carnal que se constitui da oportunidade para o autoburilamento por colisões e atritos, qual ocorre com as gemas preciosas que necessitam da lapidação para libertar a luminosidade adormecida no seu interior.
E aí a gente fica pensando, né? Ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos esse objetivo. Mas é importante que nós saibamos que as colisões e os atritos fazem parte do nosso crescimento. Assim como a pedra vai rolando e se torna um seixo rolado redondinho, assim como um brilhante, para ser brilhoso, ser límpido, ser bonito, precisa ser lapidado. E a lapidação dói. Então, os atritos, as colisões, as lutas são bênçãos que fazem com que nós possamos crescer. Nós vamos tirando de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa tristeza, muitas vezes, e vamos deixando que a nossa essência divina, porque nós temos a essência em nós temos a essência divina em nós. É preciso que com esses atritos da vida, as nossas dificuldades, as nossas lutas, possam nos ajudar a liberar, a fazer brilhar realmente a luz que somos portadoras, porque Deus nos deu a luz. Deus nos deu essa possibilidade de nós brilharmos. E aí, a gente vê aqui, como Joana diz assim, é preciso que esses atritos e colisões, qual ocorre com as gemas preciosas que necessitam da lapidação para liberar a luminosidade interior. É bom que, pensando nos jovens, nós possamos fazer com que brilhe a luz dessas crianças, fazer com que elas descubram dentro delas a sua verdadeira vocação, a sua verdadeira tendência, a sua verdadeira possibilidade de brilhar. Todos têm, todos nós. É importante que, como orientadores, se formos, possamos induzir a criança, o jovem, a descobrir que ele tem uma luz dentro, que ele pode brilhar, que embora a coisa esteja difícil, ele pode encontrar a sua própria luz, né? E ela diz para a gente assim, Joana gosta muito de usar esse termo, de que somos seres biopsicossociais, né? Esse ser biopsicossocial é, antes de tudo, imortal, criado por Deus para viver em plena harmonia durante a viagem orgânica. Olha só, esse ser biopsicossocial, criado por Deus para viver em plena harmonia durante a sua viagem orgânica. Indispensável que a gente elabore programas de educação, de orientação ao jovem, de orientação a todos nós, a todas nós, as criaturas que estamos aqui nesse tempo difícil, que todos nós possamos entender que o tempo é difícil para que nós exercitemos o amor, a força de vontade, a vontade de crescer, a vontade de brilhar, a vontade de ser feliz, a vontade de ajudar o outro. Né? A Joana termina aqui dizendo assim, que o vazio existencial consome o ser e atira-o na depressão, empurrando para o suicídio. Ora, vamos ser soldados de Deus. Vamos trabalhar para que a luz divina brilhe em todas as pessoas, para que aquele que está possuído de um sentimento de tristeza e de vazio possa encontrar uma finalidade, possa entender que é uma criatura de Deus, que é um ser imortal, que precisa continuar vivendo em harmonia com as leis de Deus, não é?
E aqui Joana diz assim: se experimentas esse vazio interior, desmotivado para viver ou para laborar em favor do bem-estar pessoal, abre-te ao amor e deixa-te conduzir pelas suas desconhecidas emoções que te plenificarão com legítimas aspirações, oferecendo-te um alto significado psicológico e humano. E aí nós vamos pensando, né? A doutrina espírita é para nós um norte, é para nós um porto seguro. Nesse tempo que começa agora, nós estamos no dia 31 de agosto, amanhã começa a campanha do Setembro Amarelo, que é quando se potencializa a campanha anti o suicídio. Nós temos aqui no Brasil o CVV, que atende crianças e jovens e pessoas de todas as idades, vítimas desse vazio interior, procurando ajuda, mas nós dentro da nossa casa espírita, da nossa doutrina espírita, nós precisamos nos aliar para fazer com que o amor verdadeiro ele se fortaleça, para que nós todos tenhamos um olhar de significativo amor, de significativa ternura para com esses nossos irmãos, jovens, adultos ou idosos, que estão passando por esse momento tão difícil de falta de vontade de viver, de falta de projeto de vida, de falta de orientação, de falta do que fazer da vida. Precisamos mostrar que a luz divina existe dentro de nós, que a natureza que Deus nos deu é para que nós nos alimentemos dela. E nós saibamos agradecer o oxigênio que respiramos. Quando inspiramos e expiramos, sentimos Deus em nós. Quando olhamos para a natureza, sentimos Deus na natureza. Quando olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para a vida, quando vemos uma criança sorrindo, quando podemos ajudar um velhinho, quando podemos ajudar um amigo, que nós possamos ser servos fiéis, que possamos ser aqueles que estão sempre vigilantes, vigiando as nossas atitudes, olhando à nossa volta. É momento de atenção. Precisamos estar atentos, atentos aos nossos sentimentos, para que não nos deixemos envolver por esse vazio existencial, por essa tristeza que nos leva à depressão. Precisamos estar atentos para olhar aquele que está junto a nós e perceber o que podemos fazer por ele. Podemos fazer muito. Deus está em nós. Podemos dar um sorriso, uma boa palavra, um WhatsApp, um telefonema, um olá, como vai? Mostrar ao outro que a vida é bela. E para encerrar, nós lembramos de uma canção prece que nos dá esperança, que diz assim: enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de sua vida, esquece a dor que nasce, é nuvem de desgraça em cinzas convertidas. Por isso, deixe o sol brilhar em sua vida. Perceba que a dor nos leva à perfeição. Por isso, faça força para sair desse momento difícil.
Deixe o sol brilhar. Enquanto o sol brilhar, nos dias de sua vida, existe esperança. Vamos mostrar aos jovens, vamos fazer com que eles saiam dos seus quartos, que eles olhem pela janela, que existem outras coisas além da tela do computador, da tela do celular, que existe amor, que existe companheirismo, que pode haver diálogo, que pode haver troca, que pode haver conversa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos conscientizar que devemos ser servos fiéis. Vamos ajudar a espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, para que a nossa juventude, principalmente, perceba um projeto de vida, um objetivo para viver. Vamos trazê-los para as obras sociais, para o voluntariado, para saber o valor de serem úteis ao outro. E assim, nós vamos encerrando com a nossa oração, dizendo: Senhor Jesus, obrigada por podermos estar falando um pouquinho do seu amor para os nossos irmãos e humanidade. Proteja-nos, Senhor. Protege a juventude de nossos dias. Proteja todo aquele que sente, nesse momento, tristeza e depressão. Que eles possam perceber que quando houver luar, que enquanto o sol brilhar, há esperança nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe.